Ana Paula Padrão, uma das grandes jornalistas do grupo Bandeirantes do Brasil. Ana, fica até difícil falar alguma coisa num momento como esse. Boa tarde. Boa tarde, Datena. Olha, bota difícil nisso, viu? Tem coisas que, como você disse mais cedo, a gente não gostaria de noticiar, né? Essa é uma delas. Eu estou chocada, muito, muito triste. Boechat era, além de um jornalista espetacular, que eu conheço há muitos e muitos anos, trabalhamos juntos nas organizações Globo, anos e anos atrás, e continuamos colegas. Boechat dizia até, ele saiu um pouquinho antes de mim, e ele dizia que eu era uma das poucas pessoas que continuava conversando com ele na rua e cumprimentando, abraçando como um amigo, porque às vezes a gente perde amigos, né? Porque por vários motivos a gente sai dos lugares e as pessoas deixam de falar com a gente, e eu tinha uma profunda admiração pelo Boechat. Achava ele um cara muito intenso. Eu sempre tive um pouco de inveja das pessoas intensas, sabe? Aquelas pessoas que vivem a vida a 120 por hora, que nem o Boechat, e que falavam o que pensavam. Mas no caso do Boechat, ele falava com muita propriedade, né? Ele era muito responsável, ele era capaz de manter um raciocínio inteiro, mesmo falando durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos sobre aquele tema. Uma coisa quase didática. Ele era um grande professor, além de ser um grande jornalista. Um cara inteligentíssimo, inteligentíssimo. E um grande colega, um grande amigo dos amigos, um cara que estava sempre distribuindo piadas e sorrisos, e com aquela ironia do bem que ele tinha, uma ironia inteligente, admirável. Ele estava sempre fazendo piadas sobre as situações cotidianas que a gente é obrigado a noticiar. Mesmo que elas não sejam boas, e quem se dedica ao jornalismo do dia a dia, como o Boechat fazia, como eu fiz durante tanto tempo, como você faz até hoje, Datena, tem que dar notícias muito duras, muito difíceis, muito ruins. Você passar isso e continuar tendo a admiração do seu público, não se tornar uma pessoa antipática, rancorosa, pedante, brava, é muito difícil. Desculpa. E o Boechat conseguia, né? O Boechat, ele tinha uma autoridade para falar das coisas, mas ao mesmo tempo ele conseguia ser bem-humorado, sagaz, era muito perspicaz, tinha, como eu disse, essa ironia do bem, sabe? Cobrava quando tinha que cobrar e brincava quando tinha que brincar. É difícil formar um jornalista assim, né? Nesses tempos em que produtividade está acima de qualquer coisa, é difícil você ver um jornalista como o Boechat, porque demora muito tempo para formar. Demora muito tempo para você ver esse talento todo burilado, todo, sabe, que nem um diamante lapidado, bonitinho, para virar uma grande joia. O Boechat era uma grande joia, uma grande joia. Era apaixonado pela vida dele, fez do jornalismo a vida dele, mas também era um grande marido, era um grande pai, era um grande amigo dos amigos, era um cara realmente espetacular. Pessoas geniais e espetaculares nem sempre são unanimidade. Mas como você disse há pouco, Datena, ele comprou briga com quem não queria a verdade, né? Com quem não gostava de ser confrontado com a verdade. Boechat fazia isso e não media consequências para isso. Quantas vezes ele foi processado, quantos inimigos, desafetos ele fez por perseguir a boa informação? Muitos, né? Muitos. Mas isso é a obrigação de todo bom jornalista. Eu acho que talvez isso esteja um pouco em desuso nos nossos dias. Talvez a gente já não admire mais com a mesma coragem, com a mesma garra, pessoas que se colocam a favor do que é bom, do que é verdadeiro, do que é decente, do que é ético, do que é moral, como o Boechat fazia. Eu acho que talvez a grande lição de tudo isso
seja que a gente tem que escolher um lado e ficar ali, sabe? E todo mundo sabe que está aqui para morrer um dia. E talvez a gente tenha que fazer o melhor que a gente puder no tempo que a gente está aqui. Eu acho que foi isso que o Boechat fez. Foi um cara hiper comprometido todos os dias com aquilo que ele escolheu para a vida dele, que foi a verdade no jornalismo, a intensidade na notícia, a correção em cada palavra, em cada ato. Foi um cara espetacular. Vai perder muito o jornalismo brasileiro, está perdendo muito quem o conheceu de perto, como a gente, perde muito a notícia. Eu lamento por ele e por todos nós que ficamos sem ele. Olha, o Ricardo, que eu conheci há pouco pessoalmente, passei a conhecer aqui no Grupo Bandeirantes, era uma pessoa invejável mesmo, como disse a Ana Paula Padrão. Era um ser humano completo. Não só na tela, no rádio, escrevendo, mas como companheiro. Ele era amigo da molecada aqui dentro, do pessoal da técnica, pessoal que adorava o Ricardo, que era um sujeito muito brincalhão e tal. Tanto amigo do pessoal da técnica, como gente da direção com quem ele discutia por alguns motivos, né, com os quais ele não concordava, por essa verdade que ele queria defender e tinha uma forma bem ácida de defender essa verdade, porque não tem outro jeito de você defender a verdade a não ser atacando quem é mentiroso. Não tem outro jeito. Você, para mostrar o verdadeiro, você tem que mostrar o mentiroso. E isso causa realmente muitos problemas. Mas o Boechat, além disso, era um cara muito eclético, falava sobre tudo. Um dia, fazendo um programa de esportes, aqui no Band Esportes, canal da Band, com o Neto, eu chamei o Boechat para participar de um debate esportivo. E o Boechat simplesmente foi o melhor da mesa. Melhor do que eu, melhor do que o Neto, melhor que todo mundo, porque ele gostava de jogar bola com a molecada aqui e entendia pra caramba. Então, sabia fazer absolutamente tudo. E no esporte, você teve uma experiência legal com ele, porque vocês fizeram a abertura dos Jogos Olímpicos, não foi, Ana Paula? Foi um privilégio, Datena, um privilégio. Fizemos o Boechat, o Álvaro José, Alvinho, nosso querido amigo também, outro personagem super competente do jornalismo brasileiro. E a gente teve a oportunidade de fazer uma parte da cobertura das Olimpíadas, a abertura dos Jogos, depois do encerramento. E foi incrível esse trio, incrível, porque a gente se completava muito. Acho que foi a última grande cobertura que eu participei ao lado do Boechat. E era uma tranquilidade trabalhar com ele, porque a gente sabia que o Boechat sempre tinha o que dizer. Como você acabou de contar, o Boechat falava um pouco sobre tudo, porque ele era uma pessoa que se interessava por muita coisa ao mesmo tempo, que é uma característica do bom jornalista, né? Saber um pouco de tudo, ler um pouco sobre tudo, aproveitar qualquer roda de conversa para aprender um pouco mais sobre um assunto que ele não dominava. E eu aprendia muito com o Boechat falando sobre as coisas, porque ele me despertava a curiosidade de saber um pouco mais sobre aquilo. E a gente se completava muito, porque teve experiências no jornalismo que o Boechat não teve, que eu tive, e vice-versa. O Boechat tinha essa capacidade de ser um pouco professor. E tinha a capacidade de ser professor não só pelo que ele sabia, mas pela maneira como ele se comportava todo dia. A gente aprendia olhando o Boechat. É difícil replicar, porque ele tinha uma capacidade de elaborar raciocínios que é muito rara. Ele era um cara muito inteligente, realmente muito inteligente. Mas foi uma maravilha aquela cobertura das Olimpíadas, porque enquanto eu falava de um país, ele falava da situação política dali e fazia analogias, sabe? Então, era uma cobertura não só sobre o esporte e as grandes estrelas que estavam ali se apresentando para o mundo inteiro, mas também sobre a situação de cada país, de onde elas vinham e como isso influenciava no comportamento, no desempenho daqueles atletas todos que estavam lá. Foi muito interessante, foi muito rico, sabe? E o bom humor, né? Era uma marca do Boechat. E o Álvaro José, que estava com a gente também, é um cara super bem-humorado, uma enciclopédia do esporte. Foi um trio maravilhoso. Quando a gente perde, é que a gente consegue entender o tamanho daquilo que a gente perdeu, né? A dimensão daquilo que não está mais com a gente.
E agora que você falou disso, eu pensei aqui comigo, nossa, eu nunca mais vou ter oportunidade de fazer isso de novo. Por outro lado, que bom que aconteceu, né? Que bom que eu fiz e que eu guardo disso a melhor memória possível. Ana, muito obrigado. É um dia triste para todos nós, mas é sempre um prazer falar com você, porque a gente sabe, né? Eu já disse aqui uma centena de vezes que caras que nem o Boechat são sem peça de reposição, são insubstituíveis. Essa bobagem que o cemitério está cheio de substituível é uma bobagem muito grande. Esse é um cara que jamais alguém vai substituir. E esse é um cara que deixa a sua obra e essas pessoas não morrem nunca. Né? Independente de credo, de religião, eu acredito na vida eterna, tem quem não acredita, mas caras como o Boechat jamais vão deixar de existir porque deixaram uma obra maravilhosa durante toda a sua vida.